Meus queridos, a paz de Cristo a todos. A paz de Cristo, irmãos. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos aqui para adorarmos, glorificarmos e também servir a igreja com a poderosa e preciosa palavra de Deus. Amém? Abra sua Bíblia, aproveitando que você está de pé, para ler comigo e depois você pode assentar-se. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 9, Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 37. Mateus 9, 37. Eu vou pedir para a projeção me ajudar aí com alguns versículos que eu vou citar aqui no decorrer da mensagem. Você me ajuda projetando para otimizar o meu tempo aqui e a gente conseguir trazer uma palavra de Deus ao coração de toda essa igreja. Amém? 9:37 diz assim: então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Curve a sua cabeça, curve a sua fronte. Deixa eu te dizer, Deus está no controle. Deus não perdeu o controle de nada. Tudo está em suas mãos. Curvemo-nos a Ele e oremos a Ele, pois Ele tem o melhor para nós nessa noite. Ele tem o melhor para nós nesse congresso de missões. Poderoso Deus, mais uma vez nos colocamos aqui como igreja. Em uma oração de concordância nós invocamos agora a sua presença no nosso meio, pois onde a sua presença está, a sua voz também se faz, ó Deus, ouvir. Que a sua voz, ó Deus, fale conosco, que a sua voz possa ecoar nesse grande templo, nessa casa abençoada, que os seus filhos agora sejam alvos da sua voz, que haja, Senhor, guarida em cada coração, para receber da sua palavra, que é vida, Pai, e que pode mudar o nosso destino. Eu oro assim em nome de Jesus, e toda a igreja diz amém. Tome seu assento. Eu quero glorificar a Deus e agradecer a Deus, e também aos pastores. Pastor Álvaro Sanches, muito obrigado. Estou orando pelo Senhor, pela pastora, sua esposa Tomico, e também pelo Enzo, tá? Hoje tive a oportunidade de derramar um pouquinho de lágrima e pedir que Deus o restaure completamente, tá? Preciso agradecer o pastor Alex Fonseca pela oportunidade, pelo convite, muito obrigado. E como eu mandei mensagem hoje para o senhor lá, me desculpe pela minha ausência aí, passei um pouco mal, como vocês sabem, o pastor foi avisado. Acabei parando no pronto-socorro aqui, conheci o pronto-socorro, porque lá em Toronto eu sou cliente VIP lá dos hospitais, sabe? Infelizmente. E aqui eu tive a oportunidade de conhecer. Toda vez que eu vou numa cidade eu falo: Senhor, o único lugar que eu não quero ir é no hospital. Peço mesmo, mas às vezes ele fala: não, eu vou te levar mesmo assim, né? E eu fui para o hospital aqui e foi uma bênção, né? Que eu fui tratado e consegui estar de pé aqui. Pastor Fabrício, missionária irmã Lucineide, toda essa família, Miguelzinho, bisneto, a irmã Carmen, o irmão Rui, toda essa família, que Deus em Cristo vos abençoe. Deus me deu vocês ali no Canadá por um período, e vocês foram uma bênção para nós ali, e nós somos muito gratos por isso, tá? Queridos, antes de eu ministrar essa palavra, eu quero colocar um pequeno vídeo para você ter uma noção, para você que não conhece ainda o Canadá. Eu sei que hoje a internet está bem, repercute em todos os países, mas só para você ter uma noção também do que é a igreja. 1 minuto de vídeo, e em seguida eu começo a trazer uma palavra para o teu coração. Não é esse o vídeo, esse é o da Itália. Enquanto eles se encontram ali, também quero trazer saudação, irmãos, da minha esposa, pastora Daiane, meus filhos, a Sara, o Samuel e a Sofia, que estão ali no Canadá hoje. Ela estava ali ministrando a palavra de Deus, e eu estava ali agradecendo a Deus, porque Deus tem usado a minha esposa ali, e todos os obreiros da igreja. Se vocês estiverem me assistindo, que a paz de Deus
esteja no coração de vocês, no nome de Jesus. Amém? Não encontrou? Deu algum BO? Enfim, nós passamos no final, pode ser? Depois nós passamos. Muito bem. Queridos, o texto que eu li com vocês aqui traz uma boa notícia. Jesus está dizendo que há uma grande colheita. E a boa notícia para nós nessa noite é que essa colheita, ela será feita também aqui em Uberlândia, na Igreja Assembleia de Deus Missão aos Povos. Vocês fazem parte dessa grande colheita. Essa grande colheita diz respeito a uma colheita de homens, muito obrigado, de pessoas que Deus chama, que Deus escolhe e que nesse processo Ele aprova. E vocês fazem parte desse processo de Deus. Também esse versículo aqui me chama a atenção, porque poucas vezes o nosso mestre, o nosso Senhor, o que vai ser celebrado, o que está sendo celebrado aqui, pede para que a gente ore. Poucas vezes ele fala para esses discípulos ou para a igreja que orasse, que rogassem. Mas quando o assunto é importante, quando o assunto tem uma importância muito grande para Jesus, então ele pede para que ore. O versículo que você leu comigo está claramente mostrando para mim e para você que o assunto da grande colheita, o assunto de trabalhadores do reino de Deus, é um assunto de primazia para Deus e para o Senhor Jesus. Por isso ele diz: roguem para que haja trabalhadores no reino de Deus. Então esse assunto é um assunto importante, e por isso que Jesus pede para que orássemos. Agora, a grande questão aqui é que quando eu olho para esse versículo, ou quando a gente olha na palavra de Deus, Deus está sempre à procura de um homem. Deus está sempre buscando pessoas. Deus está sempre procurando entre os seus filhos homens dispostos, disponíveis a servi-lo segundo a sua soberana vontade. Então hoje eu quero falar com vocês sobre 3 pessoas ou 3 grupos que eu encontro na Bíblia que Deus está procurando agora, que Deus procurou lá atrás e que certamente Ele vai procurar lá na frente também. 3 grupos de pessoas que Deus procura na terra hoje. Eu gostaria que você lembrasse desses grupos ou dessas pessoas. Se você puder, leia comigo também Mateus, capítulo 22, e o verso 14. Mateus 22 e o verso 14. O pessoal da mídia é rápido. Diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Veja, querido, que esse versículo fala de chamados e fala de escolhidos. Daqui a pouco eu quero trazer para você uma explicação desse versículo. E dentro desses 3 grupos de pessoas que existe, o primeiro grupo é o grupo que a gente pode chamar de intercessores. São os intercessores que Deus chama em primeiro lugar. Ezequiel 22 e 30, a gente vê claramente Deus procurando intercessores. Alguns homens na Bíblia também foram intercessores. O próprio Abraão intercedeu pelo seu sobrinho Ló. Moisés intercedeu pela nação, ou pelo povo hebreu. Foram homens que se colocaram na presença de Deus pela causa do outro. Foram homens que se colocaram na presença de Deus não para pedir algo para si, mas se colocaram na presença de Deus para clamar pelo interesse e pela necessidade do outro. São homens intercessores. É o primeiro grupo que Deus procura no seu povo, no seu rebanho, na igreja. Projeta para mim Ezequiel 22 e 30. São um grupo de intercessores. Diz o texto: e busquei
dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, porém ninguém a achei. Olha isso, querido. Deus procurou nos dias de Ezequiel, segundo essa revelação de Ezequiel, um homem, e ele não encontrou um sequer para que estivesse tapando a brecha, para que estivesse na presença de Deus, para interceder, para buscar a presença dele por alguma coisa, ou por alguém, ou pela nação, e Deus não a encontrou. Querido, o que eu mais percebo na igreja nos dias atuais, é que as pessoas estão se tornando cada vez mais egoístas, cada vez mais egocêntricas, cada vez estão olhando mais para si. O que importa é o meu ventre, o que importa é o que eu quero, o que importa é o que eu necessito, o que importa é a minha família, o que importa são os meus negócios, o que importa são a minha casa, o que importa é a minha riqueza, o que importa é a minha igreja. Mas Deus está dizendo para você: o intercessor que se coloca na minha presença, não se coloca em causa própria, se coloca pela causa do próximo, e quando ele faz isso, os meus ouvidos se abrem e eu atendo o clamor desse intercessor e dessa intercessora. O segundo grupo que Deus procura está em João 4:23, vocês podem projetar, que são o grupo ou as pessoas adoradoras ou adoradores. Diz o texto: mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Olha Deus procurando novamente adoradores que adoram em espírito e em verdade. Irmãos, só aqui tem muita coisa para falar, queridos. Mas o que me chama a atenção, o que o Espírito Santo coloca no meu coração, é essa ideia atual dessa geração, essa referência de adoração que essa geração tem. A geração que eu e você fazemos parte, entende a adoração como vir a um culto, como por exemplo pegar um microfone e cantar e entoar uma canção. Adoração que nós entendemos é, de alguma forma, fazer alguma coisa com o instrumento, com o som, e assim nós adoramos a Deus. Mas a adoração é muito mais do que isso. Adoração tem a ver com obediência. Adoração tem a ver com abnegação. Adoração tem a ver com renúncia. Adoração tem a ver com santidade. Adoração tem a ver com fidelidade. Adoração tem a ver com lealdade. Adoração é quando você não está sendo visto, não está sendo contemplado por ninguém, e quando a dor chega, e quando o problema chega, ainda assim você consegue dar um suspiro, ainda assim você consegue dizer: bendito seja o Deus que me colocou nessa prova e nessa situação. Adoração é quando as coisas não vai bem. Adoração é quando as coisas não andam bem, e ainda assim você vem para a igreja, e ainda assim você vem para a oração, e ainda assim você vem para o congresso, e ainda assim você vem servir. Adoração é quando as coisas não estão conforme você esperava, e ainda assim você não se frustra, porque você sabe que Deus procura adoradores, e você está indo em direção a esta procura, porque você também tem esse sentimento de procura no seu coração. Existe uma essência imprimida em todo ser humano, e essa essência é de adorador. Todo ser humano foi criado com esse dispositivo de adorador. Nós temos isso em nós.
está imprimido em nós. Quando você nasce, você procura, você busca, você quer, você anseia em adorar algo, em adorar alguém. O problema é que muitas pessoas nessa ânsia e nesse anseio não conseguem canalizar a adoração para a pessoa certa, porque o único digno de adoração, o único merecedor de adoração se chama Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. Adoração não pode ser para os homens, adoração não pode ser para as pessoas, adoração não pode ser para os reis, adoração não pode ser para qualquer um. A adoração é para Deus, unicamente a Deus. Nós estamos vivendo uma crise na nossa adoração, irmãos. Preste atenção, há uma crise instalada no nosso meio. Nós estamos vivendo uma crise. Qual é a crise? Nosso culto, nosso tempo, ele precisa ser totalmente colocado diante de Deus para adoração a Deus. Todo culto, toda reunião, todo encontro, todo povo, toda adoração, todo louvor é para Deus. Eu gosto do livro de Apocalipse, porque o livro do Apocalipse é um livro de adoração. Você vai encontrar a palavra adoração ali. Digno é o Cordeiro, para ele toda a honra, toda a glória, toda a sabedoria, todo o louvor. Por quê, querido? Porque não existe nada e nem ninguém que merece, que recebe adoração e ainda permanece vivo. Todos os que foram adorados sem permissão e sem legalidade pereceram, mas o Deus que eu e você servimos permanece no trono. Porque quanto mais você adora Ele, quanto mais você exalta Ele, mais Ele está no trono, mais Ele está presente, mais Ele se revela. Porque a adoração chama a presença de Deus para o meio do seu povo. Que adoração é essa em espírito e em verdade? E Deus procura adoradores. Deus procura adoradores. Preste atenção. A escassez de intercessores destrói a terra. Enquanto que a escassez de adoradores entristece os céus. Vou repetir. A escassez de intercessores destrói a terra. Enquanto que a escassez de adoradores entristece os céus. Então deixa eu te dar uma palavra para você. No 36º Congresso de Missões. Não pare de interceder. Não feche a sua boca. Não pare de adorar. Não se sinta pequeno, ridicularizado. Não se sinta inferior quando você levantar a tua voz aí no seu lugar e dizer: bendito seja Deus. Não se sinta pequeno, não se sinta coisa comum, não se sinta um coitadinho quando você estiver aqui na igreja e dizer: bendito é o Cordeiro de Deus. Não se sinta envergonhado se alguém vê você glorificando a Deus, porque quando você adora esse Deus lá no céu, Deus se alegra, Ele se inclina para ouvir a adoração dessa igreja. Então deixa eu te dizer, nesta noite Ele quer ouvir a sua intercessão e a sua adoração. Está pronto? Levante a tua voz então, eu te dou uns segundos. Adore a Deus, festeje. Por que, pastor? Porque Deus está presente. Por que, pastor? Porque é ceia. Por que, pastor? Porque é congresso. Por que, pastor? Porque Jesus está aqui para me chamar para algo extraordinário. Levante a mão, adore a Deus.
Lá atrás, está ouvindo? Adore a Deus. Aqui, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. É para Ele o culto, é para Ele o culto. Eu não preciso que você faça barulho. Aí mesmo no seu lugar, se você adorar em silêncio, eu tenho certeza que essa adoração vai mover os céus em tua direção hoje. E algo extraordinário vai acontecer no seu coração, porque Deus está te procurando hoje aqui. Não somos nós que procuramos a adoração, mas é o próprio Deus que está procurando adoradores. E por fim, o terceiro grupo, ou a terceira pessoa que Deus procura, são os obreiros, as obreiras, os homens e mulheres que Ele chama para trabalhar na sua seara. São pessoas que Deus procura, são homens que Deus procura para fazer uma grande obra. Preste atenção, Deus procura pessoas que vão transformar o destino eterno de outras pessoas. Eu vou repetir, Deus procura pessoas que vão transformar o destino eterno de outras pessoas. Não é sobre transformação somente aqui, não é uma transformação só na terra, não é uma transformação só física, mas é uma transformação eterna. Trabalhamos pela eternidade. Os missionários que estão aqui, as casas de treinamento que foi anunciada aqui, não estão trabalhando só para um bem comum na terra, mas estão trabalhando para o bem da eternidade. Pessoas serão transformadas para a eternidade. Que coisa grande é isso, irmão. Que coisa grandiosa. Que coisa extraordinária. Que coisa maravilhosa é saber que a nossa vocação, ela é uma vocação eterna. Me desculpe os políticos, me desculpe aqueles que têm essa vocação, mas não chega nem perto da vocação do pastor Álvaro, não chega nem perto da vocação do ministro, não chega nem perto do missionário que estava na Itália, não chega nem perto dos missionários que estavam aqui, não chega nem na beira, porque a nossa transformação não diz respeito à terra somente, não diz respeito a questões urbanas, não diz respeito a questões do povo, mas diz respeito às coisas celestiais e eternas no céu. Não é sobre a terra, é sobre os céus. O nosso mestre Jesus, na sua tarefa missionária, no seu chamado, ele tentou explicar isso. Os homens queriam ele para a terra, mas ele não era da terra, ele era do céu. Jesus, na verdade, irmãos, ficou uma eternidade conosco, porque Jesus não veio da terra, Jesus veio do céu. E quem vem do céu, isso aqui não é nada. Ele veio aqui por amor, ele se entregou por amor, ele ficou aqui por amor, ele fez porque ele tinha um amor, ele tinha um propósito muito maior, que era obedecer à vontade do Pai. Mas o céu é muito melhor, a eternidade é muito melhor, é muito mais completa, é muito mais perfeita. Por maior que seja a organização nessa terra, por melhor que seja o país, eu estou no Canadá, país de primeiro mundo, mas não se compara com a eternidade de Deus. Não se compara. E Deus está chamando e procurando homens para envolver nesse negócio de eternidade, para estar presente nessa tarefa de servir ao seu Deus, de servir ao seu Senhor. Eu li um texto com vocês que diz: pois muitos são chamados, vírgula, mas poucos são escolhidos. Às vezes há um erro de interpretação nosso acerca desse versículo.
qual é o erro? É que as pessoas pensam que todos aqui permanecerão. Os chamados, os escolhidos. Mas não é verdade. Porque é uma grande distância dos chamados para os escolhidos. E qual é a distância? A distância é a aprovação de Deus. A distância é o processo de Deus para essa aprovação. Todos que estão aqui são provados por Deus, mas nem todos que estão aqui serão aprovados por Deus no ministério, pastor. Vou repetir, todos que estão aqui são provados por Deus, mas nem todos serão aprovados por Deus. Que isso, pastor? É o que o texto acaba de nos informar. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Veja que esse trabalho é tão importante, que é necessário uma mobilização de um contingente, que é precedida por um processo de qualificação, que poucos se submetem. Nos dias de Jesus, Jesus chamou 70 discípulos. Na primeira peneira de Jesus, disseram: a sua palavra é dura demais, e nós vamos deixar de segui-lo. E deixaram Jesus. De 70 ele ficou com 12. Na traição, o número desce para 11. Na crucificação, o número cai para 3. Na beira da morte, Jesus só tem a mãe dele e João do lado da mãe. Não estava nem do lado de Jesus, estava do lado da mãe. Processo. Processo. O terceiro grupo que Deus procura são homens e mulheres que vão servir na sua obra, no seu reino, na seara de Deus. Existe um processo, um tipo de funil de seleção. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Todos são provados, porém poucos são aprovados. 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 15, se você puder colocar para mim. Ou seja, não é de qualquer jeito ou do nosso jeito que fazemos chamado de Deus, mas é um jeito de Deus, é a forma de Deus. O texto diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado. Olha a palavra aí, aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Tem que passar por esse processo de aprovação. E esse é um processo difícil. Só para você entender, querido irmão, que está aqui. Não é sobre somente ir para a escola teológica, para o seminário. Isso é importante, isso faz parte desse processo. Mas vai além disso. Como que o senhor prova isso, pastor? Sim, querido. Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele foi aprovado bem antes de fazer grandes milagres. Quando Jesus vai ao Rio Jordão, ao encontro de João Batista, e naquele dia, diz a Bíblia que algumas coisas acontecem. Diz a Bíblia que o céu se abre e ele ouve uma voz: esse é o meu filho em quem tenho prazer. Em outras palavras, esse é o meu filho que eu aprovo e que eu aprovei. Uma pomba desce ou vem do céu, repousando sobre Jesus, o Espírito do Senhor. Aprovação. Mas qual que é o detalhe aqui, pastor? O detalhe é que Jesus não tinha feito.
O detalhe é que aqui Jesus não tinha curado ninguém, Jesus não tinha ressuscitado ninguém, Jesus não tinha feito nada, e ainda assim ele já era aprovado por Deus. São os anos escondidos de Jesus, dos 12 aos 30 anos, não tem nada registrado sobre Jesus, mas nesse ano, ou nesses anos de trabalho, de labuta, é onde Jesus mostrou o seu caráter, não os seus dons. Porque hoje, irmãos, o que vale é os dons espirituais, não o caráter. Hoje o que aprova as pessoas aí para fora é os dons. Se eu revelar, se eu prometer cura, se eu fazer algum tipo de cura, a igreja lota, a igreja enche. Dons espirituais. Mas e o caráter? E o caráter? Às vezes está imprimido na pessoa, está imprimido, mas não importa, ele tem dom. Hoje, irmãos, desculpa, mas tem afeminados pregando no altar, falando de Jesus, e a igreja está cheia. Afeminados. Está ali, o caráter precisa ser corrigido, precisa ser transformado. Tem um desvio ali, moral, e ainda assim está no altar. E a igreja, isso aí, uhul! Aí eles apagam tudo, fica mais difícil de ver. O caráter das pessoas agora não são mais valorizados, irmãos. Palavra não é mais valorizada. O que importa é o que eu sou, o que importa é o que eu faço. E isso tudo, irmãos, vai desaprovando, vai desqualificando as pessoas para o serviço de Deus. E eu vim aqui dizer para você nessa noite, que Deus está interessado no seu coração. Deus está interessado na sua obediência. Deus está interessado na sua devoção. Deus está interessado na sua santidade, na sua capacidade de sofrer pelo nome de Jesus. Olhe para mim, evangelho não existe vida fácil, evangelho não existe vida feliz, não tem na Bíblia, sejam felizes, tem aqui uma receita, não existe, irmão. No evangelho a gente vai sofrer mesmo, no evangelho a vida vai ser dura, no evangelho a gente vai passar por luta, só que tem uma coisa, nós vamos passar com Ele, nós vamos passar por Ele, nós vamos passar através dEle, nós vamos viver nele, nós vamos ter a presença dEle, nós vamos ter o calor dEle, nós vamos ter o amor dEle, nós vamos ter a graça dEle, nós vamos ter a ajuda dEle, nós vamos ter a força dEle, nós vamos ter o Espírito dEle, nós vamos ter o amor dEle, nós vamos ter o poder dEle, nós vamos ter a unção dEle, nós vamos ter a graça dEle, nós vamos ter a palavra dEle, nós vamos ter o milagre dEle. Não vai ser do homem, não vai ser da terra, mas vai ser do céu, vem dEle. E por causa dele nós estamos aqui, e nós estaremos aqui nesse ano, no próximo ano, dizendo que Jesus Cristo merece a nossa adoração, merece a nossa intercessão, merece o nosso serviço, e nós estamos aqui para fazer isso de forma voluntária, gratuita e com o nosso amor a Ele, pois é esses que Deus estão procurando para fazer a grande obra desta última hora. Cadê aqueles que querem ser chamados? Levante a sua mão aí no seu lugar. Se você está sentindo essa vocação, se você está sentindo essa vocação, eu quero te pedir nessa noite, abra o teu coração para ouvir a voz de Deus. Não, Deus não está procurando o blogueiro mais famoso de Uberlândia. Deus não está procurando a blogueira mais famosa de Uberlândia. Deus não está procurando o pregador da internet. Deus não está procurando o pastor famoso, a pastora famosa. Deus está procurando obreiros obedientes que Ele diz, vai, você vai. Deus está procurando obreiros que são capazes de apanhar calado e dizer a Ele a glória, a Ele a honra,
Pode bater, porque eu tenho costa larga e eu estou pronto para sofrer por amor a Jesus. Pode caluniar, porque eu estou na presença dEle, escondido na brecha dEle, e nada vai me atingir. Deus não está procurando famosinhos, Deus está procurando homens que estão escondidos no meio dessa multidão. Mulheres que estão escondidas, que não tem nome, nem internet tem, talvez nem dinheiro tem, talvez nem é conhecido na igreja, talvez você entrou aqui hoje e ninguém sabe que você existe, mas deixa eu te dizer, Deus conhece o teu endereço, Deus conhece a tua casa, Deus viu quando você orou a Ele, Deus viu quando você entregou a Ele a sua vida, e hoje Ele está te dizendo: eu tenho uma obra contigo, eu tenho um chamado para você, eu tenho uma grande colheita para você, eu tenho uma grande obra para você realizar, eu tenho uma grande tarefa para você cumprir. Se você está aqui, sinta a presença do eterno Deus na sua vida, por meio do Espírito Santo, te capacitando e te munindo para sair daqui, não como uma pessoa comum, mas uma pessoa marcada pela glória de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Deus te trouxe aqui para te dizer: não importa se os outros não te querem, Deus está te procurando. Fica de pé comigo, querido. Vem, Espírito Santo, vem. Sela essa reunião hoje com pessoas chamadas literalmente pelo Teu Espírito. Vem, Espírito Santo. Enquanto eu prego, enquanto eu termino, enquanto eu concluo, Espírito Santo vai trabalhando. Vai trabalhando. A procura de Deus deve se encontrar com a nossa procura. É a nossa procura, e a nossa procura deve se encontrar com a procura de Deus. Deus está procurando, mas você também tem que procurar. Existe alguma coisa que você está procurando nessa noite? O que você veio procurar aqui nessa noite? A janta, o irmão, o amigo, a irmã, a namorada? O que você veio procurar? Eu quero te dizer que a tua procura nessa noite deve ser a vontade de Deus para a sua vida, porque bem provavelmente você tem um chamado específico de Deus para a tua vida, e você não pode estar desapercebida e desapercebido, porque a oportunidade não espera você estar preparado. Quando a oportunidade chegar, você deve estar pronto para aquilo que Deus tem para a tua vida. A oportunidade não espera você se preparar, ela chega e você tem que estar preparado. Então agora é a hora. Na verdade você está atrasado. Desperta tu que dorme, porque Deus tem uma obra na tua vida. Levanta a tua voz para adorá-lo, levanta a tua voz para intercedê-lo. Entra na presença dele, fecha a porta do teu quarto, ora o teu pai em secreto, ele te revelará a sua chamada, o seu propósito, a sua existência. Pastor, eu estou aqui hoje perdida, eu estou aqui hoje perdido, eu não sei o que Deus tem para mim. Boa notícia eu tenho para o teu coração: Deus tem um chamado eterno para você. Bendito seja Deus. Deus tem um propósito na nossa vida. Você acha que você saiu daquela pandemia horrível, está aqui, pastor, mas eu tenho 70 anos, não importa, na velhice ainda dará fruto. Pastor, eu sou muito jovem, quero viver a vida, não sei se vai dar tempo, não sei se essa é a ideia real que você precisa ter, mas uma coisa eu sei: Deus está procurando homens aqui nessa noite. Deus está procurando trabalhadores que trabalhem para Ele, unicamente para Ele e com Ele.
Você não é autônomo, você não é independente, você não é a última cocada do coqueiro e nem o último biscoito do pacote. Você é obediente até a morte, servo, e servo serve ao seu Senhor, e você vai viver um propósito entendendo esse mistério. Eu quero que você entenda nessa noite que o chamado são para poucos. Você está nessa fila? Você está nessa fila? Você quer ser aprovado? Deus tem um propósito nisso. Eu quero concluir dizendo a vocês que mais do que nunca a obra missionária precisa ser enfatizada, enraizada, precisa ser impulsionada, precisa ser feita, precisa ser trabalhada. E parabéns aos pastores, e parabéns ao pastor Alex, a toda a equipe, a todos os pastores e obreiros que realizaram e se moveram, porque a obra missionária não pode parar. As almas estão gritando e gemendo, e Deus está chamando o seu povo para fazer alguma coisa por elas. E é você que Deus escolheu, e é você que vai usar. E não é sobre a obra de Deus somente, mas é sobre o Deus da obra. O Deus da obra. Aleluia! É sobre amar esse Deus a ponto de obedecê-lo. Quando você entende isso, irmãos, você não faz a obra só pela obra, só pelo prazer da obra. E é gostoso a obra, é gostoso estar aqui, é gostoso viver nesse ambiente, mas a gente, quando tem essa experiência, a gente faz a obra de Deus não só pela coisa da obra, mas pelo amor ao Deus da obra, pelo amor ao Deus que criou tudo isso. Isso aqui não é invenção humana, tudo isso não é invenção do homem, isso é uma réplica do céu. A eternidade está ecoando aqui nessas paredes. Oh, Espírito de Deus, assim de pé como nós estamos, feche os seus olhos, toda a igreja, e você que está aqui nessa noite, que quer entregar a sua vida para Jesus. Você talvez está afastado, distanciado, e Deus está falando aí com você. Enquanto a igreja está orando de olhos fechados, porque a igreja precisa orar, é hora de interceder, é hora de ser intercessor. Se você veio aqui e está distanciado, eu quero que você levante a sua mão onde você estiver, porque eu quero orar por você. Há alguém nessa noite de missões, esse culto especial, que quer reatar, que quer renovar a aliança com Jesus? Levante a sua mão para que eu possa ver. Levante a sua mão para que eu possa ver. Se você está no seu lugar e quer vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Pessoas vão ficar do seu lado e você vai receber uma oração de reconciliação. Mas não saia daqui sem reconciliar, sem voltar, sem entregar a sua vida a Jesus, porque você também faz parte dessa grande colheita. Você também faz parte desse grande milagre. Você também faz parte desses que Deus está procurando. Talvez você mesmo, Deus vai te encher aqui hoje e vai fazer de você uma nova criatura, um novo homem, e vai colocar sobre você um chamado específico e especial. Levante a sua mão, e se você quiser, saia do seu lugar correndo e venha aqui na frente para você ser liberto, transformado, cheio do Espírito Santo. Venha com pressa, venha com pressa, venha com pressa. Já está chegando as pessoas. Venha, Deus está te dizendo: eu vim aqui hoje para falar com você. Eu quero restaurar a tua história, a tua vida. Deus te abençoe, jovem. Deus tem certamente um plano na tua vida. Certamente Ele tem um milagre para você. E eu sei que você não veio aqui em vão. E nesta noite, o Espírito Santo do Senhor te liberta, te transforma e te faz uma nova criatura. No nome, mas não tem jeito.
Eu tenho jeito, diz o Senhor. Eu tenho jeito, diz o Senhor. Eu oro junto com vocês, queridos. Se tem mais alguém, saia do seu lugar. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Eu quero fazer o segundo apelo. Se tem alguém que o coração está queimando, borbulhando por missões. Se tem alguém que está dizendo assim: pastor, mas ninguém me vê, ninguém me enxerga, ninguém sabe o meu nome. Não importa, Deus quer te ver aqui. Não importa, Deus quer te enxergar aqui. Foi aqui que grandes pregadores saíram. Foi do altar que grandes homens se levantaram. Foi no altar que grandes mulheres se levantaram. Saia do seu lugar e venha para o altar. Se você tem chamado, venha para o altar, para que você seja cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus. Ah, pastor, mas eu sou pequeno, querido, vai ser a história que você deixou no passado, porque a história que Deus tem para você no futuro, não vai caber num livro, porque Deus tem um plano, e quando Deus tem um plano, Ele realiza uma grande mudança, e uma grande transformação. É tempo de posicionamento, igreja, é tempo de mudança. Se você tem um chamado de Deus, se algo está queimando no teu coração, vem aqui na frente que eu quero fazer essa última oração. Eu quero pedir em nome de Jesus, que verdadeiramente homens se levantem aqui, homens e mulheres se levantem aqui, para fazer parte desse grupo seleto, para fazer parte desse grupo de Deus, que vai fazer a obra de Deus, que vai realizar o propósito de Deus, que vai cumprir o ID de Deus, que vai fazer aquilo que Deus quer que Ele faça. Aleluia, 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 aleluia. Irmão, não pode calar a igreja não pode calar. Cadê os profetas? Levante a sua voz, profeta. Levante a sua voz e adore a Deus. Se você tem profecia, fale profecia. Se você tem glória a Deus, dê glória a Deus. Se você tem línguas estranhas, entregue as línguas estranhas, porque o Espírito de Deus está se movendo aqui nessa noite. Ao Espírito Santo no meio dessa igreja. Eu estava esperando ela. Eu vi que ela levantou a mão, eu estava esperando ela. Você pode glorificar a Deus? É uma vida, ela foi a primeira que levantou a mão. Você pode glorificar a Deus? Deus tem uma obra na vida dela. E hoje Deus trouxe ela. Quando eu entrei pelaquela porta, eu vi ela entrando com o companheiro dela, e eu disse no meu coração: alguma coisa Deus tem na vida dessa mulher. E quando eu estava pregando, ela levantou a mão. O Espírito de Deus está aqui no meio da sua igreja. Alguém fique do lado dela, missionária Lucineide, fique do lado dela, porque ela vai receber o renovo do Espírito Santo. Se ela falar em línguas estranhas, é porque o Espírito Santo tem uma obra grande e preciosa na vida dela. Aracandagai, Charamandagai, Uricandarai. A obra de Deus é séria, pastor Alex. O senhor sabe disso, a obra de Deus é séria. Jovens, a obra de Deus é séria. Isso aqui não é show, isso aqui não é congressinho, isso aqui não é engodo de Satanás. Isso aqui é obra séria, é lugar de treinamento, é lugar de posicionamento, é lugar de preparação, é lugar de escolha, é lugar de graça, é lugar de trabalho, é lugar de separação, é lugar onde Deus vai trabalhar nas vidas e vai preparar vidas para uma grande obra.
Tem algum desses pastores cheio do Espírito Santo para me ajudar? Eu quero que vocês me ajudem impondo a mão sobre essas pessoas que estão aqui. E as pessoas que estão aqui, eu vou orar e entregar o microfone para a gente fazer, o pastor realizar a ceia. Ele me deu autorização, por isso que eu estou fazendo esse apelo, irmãos. Eu quero que você entenda que a obra de Deus está sendo feita na sua vida. O teu coração não pode endurecer para isso. Não endureça o teu coração. Talvez você entrou aqui hoje murmurando contra tudo e contra todos. E o Espírito de Deus está batendo aí no teu coração e dizendo a você: filho, pare e venha para o lado. A obra missionária precisa você do lado dela, do lado dela, do lado dela. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vocês querem receber a presença do Espírito Santo? Aí no seu lugar você quer receber a presença, como esses estão recebendo aqui? É tudo uma questão de posicionamento. Qual é a tua posição agora? Você está como ovelha ou você está como girafa? Girafa só come do alto, ovelha se curva. Se você está aí, seja ovelha, levante a sua cabeça, mas levante a sua cabeça com referência, com amor, com totalmente obediência a Deus. Se você está aí no seu lugar, comece a adorar a Deus, comece a adorar a Deus, comece a adorar a Deus. Oracanda. Opera teu milagre, Jesus. Você crê que Jesus pode curar nessa noite? Você crê que Jesus pode curar nessa noite? Enquanto eu estiver orando, coloque a sua mão na enfermidade. Enquanto eu estiver orando, se você conhece alguém enfermo, ore por ele. Enquanto eu estiver orando, ore, ou depois da oração, ore, ou até terminar desse culto, ore. Porque Jesus pode curar nessa noite. Jesus é o único que tem poder para curar. Jesus, 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 nome lindo, nome precioso. Cura nesta noite, cura nesta noite, renova nesta noite, batiza nesta noite. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu entrego, Senhor, essa oportunidade, colocando a minha vida em Tuas mãos e a vida desta amada igreja em Tuas mãos. Que desse rebanho grande e precioso o Senhor separe trabalhadores para a Tua seara. Seja onde for, quando for, por onde for, que o Senhor levante aqui homens sem expressão nenhuma, sem condição nenhuma, mas homens que vão impactar uma cidade, homens que vão impactar uma nação, homens que serão usados, homens que serão cheios do Espírito Santo, mulheres que serão cheias do Espírito Santo, mulheres que profetizarão a sua vontade, sem medo, sem covardia, sem retroceder, sem, ó Deus, abrir mão da sua voz nítida e clara. Pai, nesta noite, no nome de Jesus, cele ministérios para a glória do seu nome. Eu entrego em tuas mãos a sua igreja, o anjo desta igreja, para que o Senhor continue trabalhando e operando a sua grande obra.